Veja que situação. Hoje você não pode mais emitir sua opinião. Se ela não for de acordo com a patota, esses grupos esses grupos fascistas aí, movimentos identitários, você pode ser perseguido brutalmente. Se você não falar o que eles querem, você é perseguido. Não temos hoje liberdade de expressão, não temos liberdade de pensamento. Não temos. Você não pode achar errado querer um personagem que é exclusivo para crianças e adolescentes, tenha uma questão sexual, que seja bissexual. Até a turma da Mônica agora quer botar o Maurício Souza vai botar um personagem gay. Eu digo, pra quê? Pra que isso, velho? Pra que quadrinho isso? Infantil, uma coisa que a gente lê quando é criança, não tem essa necessidade de você colocar sexualidade numa obra que é pra criança, pô. Você tá pegando um personagem, você pega um personagem que, pô, não existe. O filho do Superman é ficção. Você quer colocar sexualidade, sexualizar um personagem desse. Isso aí é coisa de gente, de pedófilo, de psicopata. E você não pode ir contra essa merda. Se você falar contra essa porcaria aí, você tá errado, você é homofóbico. Você só não quer que, meu amigo, que é algo completamente surreal. Você quer criticar, você tem o direito de criticar a coisa. Eu não concordo. Eu não concordo que você queira colocar questões sexuais em tudo, até em personagens que voam não concordo. Coisa da ficção. Coisa da ficção. Sabe? É completamente surreal. Mas o mais surreal de tudo não é nem isso aí. O mais surreal é você não poder opinar. Porque se eu não concordo, eu não consumo esse material aí, pô. Eu vou procurar um material que me agrada. Mas o que me incomoda é você não poder opinar. O Maurício Souza foi demitido. O cara tem mulher, tem filho, tem dívida, tem uma vida. Simplesmente por causa que não gostaram da opinião do cara, foram pra cima e demitiram esse cara. Veja como é um pensamento fascista. Levaram o cara, meu irmão, pro Gulag. Levaram o cara pra câmara de gás, simplesmente porque não gostaram da opinião do cara. E rotularam o cara de homofóbico. Simplesmente rotularam de homofóbico. É um absurdo isso. É um absurdo, Flávio. E essa cultura do cancelamento, ela tá crescendo. Infelizmente, né, essa patotinha da esquerda, que é essa bolha do Twitter, esses 0,4% da população, eles dominam a publicidade, eles dominam as universidades, eles dominam a grande mídia, e com isso eles impõem de cima para baixo e também as grandes empresas. Boa parte das grandes empresas aí, Magazine Luiza, como eu já citei aqui, que tem um movimento que prega o feminismo. O Magazine Luiza financia um movimento chamado Mulheres do Brasil, que é um movimento que defende pautas feministas. Ou seja, a maior rede de lojas do Brasil tem uma instituição, uma organização para promover ideias feministas. É isso que a gente tem aqui no Brasil. E agora, quando você tem o Luciano Hang, por exemplo, querendo, aliás, nem querendo, né? Ele recusou patrocinar o Terça Livre, o departamento de marketing não aceitou. E aí, você tem esse exposto na rede nacional como se fosse crime, mas o outro lado não é. Então, você vê a grande incoerência e a grande hipocrisia nessas questões. Especialmente quando se trata de esquerda, porque esquerda e hipocrisia praticamente se tornaram sinônimos, são palavras sinônimas. Quando você fala de esquerda, você tem que falar de hipocrisia, porque é o que você vê no discurso dessa turma, dessa patota asquerosa, porque é isso que eles são, é isso que eles fazem. As atitudes deles em relação a esse, como nesse caso do Maurício, é uma atitude completamente asquerosa e abominável. É inaceitável você ter um cidadão que perdeu o trabalho dele, né, ser demitido do time de vôlei por pressão dessa patotinha que domina universidades, que vai lá no Twitter reclamar, vai na rede social reclamar da postura dele porque de uma publicação sobre o Superman bissexual. Eu digo, qual a relevância disso, cara? Qual a relevância disso para você chegar ao nível de uma pessoa ser demitida e perder o trabalho? Simplesmente se ela porque publicou uma foto, porque criticou que isso exista nos quadrinhos, porque eu acho que realmente não deve existir. Então, o que nós estamos vendo acontecer
com essa patota escrota, com esse tipo de atitude, é a maior essência, né, do fascismo, é a essência dessa perseguição, de calar as vozes que são de oposição, as vozes que pensam diferente, quem é contra essa agenda, e é uma agenda, como eu digo, de 1% da população que quer se impor sobre as outras 99%, e utilizam disso de toda a estrutura da mídia, aquele Globo Esporte, né, aquele Felipe Andreoli, que é um humoristazinho lá de babaca, fazer um comentário daquele numa rede nacional para execrar a figura do Maurício, simplesmente por causa de uma publicação em que o cidadão critica o Superman bissexual. Aí vocês imaginem o nível de perseguição que já está acontecendo, né? Porque com Siqueira Júnior foi por conta lá do Burger King. Não é a primeira vez que eles fazem isso, né? Você mexer com feminista, mexer com militância LGBT, mexer com movimento negro, hoje em dia praticamente você está... você não é só cancelado, né? Você é excluído da sociedade, você se torna um cidadão de segunda classe, porque você perde seu emprego, você perde seu direito de liberdade de expressão, tem suas redes sociais censuradas. O Siqueira Júnior chegou muito perto de perder o programa dele, por conta daquela história lá do Burger King, que ele criticou aquela propaganda lá da rede de fast food. Então... não é a primeira vez que eles fazem isso, e eles continuam fazendo porque eles têm a segurança de que nada vai acontecer com eles, de que a justiça vai ficar do lado deles, desses que perseguem, desses que expõem, desses que tentam cancelar, né? E o que é mais triste é ver que o esporte pra gente é uma coisa de lazer, é uma coisa de diversão, uma coisa que você tem a total liberdade de fazer piada, de brincar. Hoje em dia, você chamar o juiz de viado, você pode ir pra cadeia dentro do estádio. Se a torcida puxar um grito desse, juiz ladrão, sei lá, juiz viado, aí a torcida, o time é condenado a pagar uma multa. Que até o esporte sendo contaminado por essa praga, que isso é uma praga, um câncer da nossa sociedade, esse politicamente correto, que quer cessear até o nosso direito de brincar, a nossa liberdade de fazer brincadeira, de fazer piada. E quem se sentir ofendido, como eu já disse aqui várias vezes, liberdade de expressão é inclusive a liberdade de ofender. Se você se sentir ofendido, sinto muito, sente na cama e chora, ou então vai procurar um psiquiatra para se tratar. Porque, infelizmente, nós estamos crescendo numa sociedade que é uma sociedade hipócrita, uma sociedade vitimista, que não aceita sequer uma brincadeira, ou uma ofensa que já vai correr para o Estado, para o papai Estado, ir lá e tomar uma atitude contra quem está ofendendo, que é prender, é censurar, é calar, em vez de reagir como homem. Vai lá e responde. Mas hoje em dia, né, infelizmente, o que nós estamos vendo é a perseguição, é a censura crescente, e essa agenda do politicamente correto sendo imposta de cima para baixo de uma minoria. Como disse, são uma minoria, mas que conseguem, pela estrutura que eles têm, impor essa agenda deles, essa censura, essa perseguição contra a maioria. Então toda a força aí é o Maurício de Souza, jogador lá Maurício Souza, né, jogador de vôlei, né? Inclusive o técnico da seleção de vôlei disse que não chamaria mais para a seleção. É uma atitude completamente abjeta, né? Você tirar uma pessoa da sua função, uma pessoa que tem competência, porque ele é um cara bom naquilo que ele faz, simplesmente por ele ter uma opinião que vai de encontro a essa agendinha podre da ONU, do politicamente correto, essa agendinha fascistoide. Então é isso.